irmãos, quero ser muito breve essa noite, né? Estou muito feliz por estar aqui, por fazer parte dessa família, mais uma vez, o Senhor me dando essa oportunidade, falando ao meu coração, coisas novas para poder trazer o coração de cada um aqui nessa noite. Eu oro neste momento para que o Espírito Santo conduza cada um naquilo que Ele tem para a vida, né? Amém? Então vamos ler em Gênesis, capítulo número 1, verso de número 27. Glória a Deus. Amém? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós vamos passear um pouquinho sobre esse início, né? Essa palavra maravilhosa, né? Esse relato da criação. E um questionamento que eu fiz ao Senhor é: Senhor, por que assim tão claro, né? Por que está tão... É muito claro, irmãos. Qual é a necessidade, né? Qual é o objetivo? O Senhor, Ele a cada dia nos mostra que Ele está sempre disposto a que nós venhamos compreender tudo o que nós estamos vivendo, tudo o que nós viemos fazer neste lugar, nessa terra, nesse momento de peregrinação neste lugar. E olhando essa palavra, irmãos, eu comecei a ler esse livro de Gênesis e comecei a perceber que Deus, Ele começa a criar todas as coisas. Você também deve conhecer essa história, é fantástica, né? E Deus, Ele cria o homem com a sua imagem e semelhança, aqui como nós acabamos de ler. Ele declara isso, né? Façamos o homem, né? A palavra diz aqui que Ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ao decorrer da nossa vida, irmão, nós percebemos que nós edificamos coisas, nós construímos coisas. Isso está no nosso DNA, isso está na nossa essência. Quando Deus ele relata tudo isso aqui no livro de Gênesis, não é para provar para você, que Ele não precisa provar para ninguém que Ele é Deus, mas é para que nós venhamos olhar para nós e ver que em nós existe a essência de criação, de governo, a essência do próprio Deus em nós. Todos os dias, quando nós acordamos e vamos ao nosso trabalho, nós estamos edificando algo, estamos construindo algo. E nessa passagem aqui, Deus Ele deixa muito claro isso, porque antes mesmo de formar o homem com suas próprias mãos, Ele diz que vai fazer o homem à imagem dele, e a imagem dele o homem será. E então Ele vai e forma o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e então Ele coloca o homem dentro do jardim e diz: estão abençoados, governe sobre tudo que está aqui, tudo está sob o teu domínio, tudo está sob o teu controle. Deus ele traz os animais até Adão e fala: Adão, vai, cara, dê um nome aí, estou te ensinando, vai, você que vai dar o nome, isso aqui é para o teu governo. E toda a viração do dia, vocês sabem bem, irmãos, o Senhor descia até o jardim e tinha aquela comunhão. Imaginando isso é algo que é inimaginável, na verdade, porque é tão maravilhoso, né? Você imaginar isso. Deus desce todos os dias para ter uma comunhão, um momento com Adão. Sabe, irmãos, e Deus faz tudo isso para que o homem governe debaixo desta comunhão.
Mas aí nós vamos um pouco para frente e acontece aquilo que para nós é inacreditável, mas Deus ele já sabia de tudo isso. E a mulher então ela se permite dar ouvido àquilo que não deveria. Porque Deus dá uma ordenança, Ele fala de tudo vocês tirem proveito, de tudo é para o mantimento, tudo é para o bem-estar de vocês, mas daquilo ali, não, daquilo ali vocês morrerão, e não é o desejo do coração de Deus. Deus nos criou para a eternidade, nos criou para a vida eterna, não para algo momentâneo, limitado. Sabe, irmãos, mas eu comecei a ler ali no relato da queda, no capítulo de número 3, e então eu começo a ver que o diálogo de Eva com a serpente, acontece algo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração e eu preciso dizer essa noite. No capítulo de número 6, no capítulo de número 3, verso número 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para se obter discernimento. Sabe, irmãos, Deus ele insere o homem no jardim, repetindo mais uma vez, mas é para que você entenda, irmãos, Deus coloca Adão no meio do jardim, fez ele, na sua plenitude, fez ele a imagem e semelhança, tinha comunhão todos os dias. Adão e Eva não precisavam de nada além disso. Mas aqui fica muito claro que Eva, ela aceita esse convite da serpente, essa barganha de se tornar como Deus. Mas espera aí, se tornar como Deus se eu já sou como Ele? Por quê? Entender daquilo que talvez não era o momento de entender? Será que foi isso o resultado de tudo que nós percebemos aqui? Porque a palavra está dizendo que ela começa a ver a árvore e parece agradável ao paladar. Começa aquilo que é palpável, natural, começa a se sobrepor sobre aquilo que é espiritual. Começa a parecer agradável ao paladar, parece que começou a criar gosto. Começa a ficar mais atraente aos olhos. E aí então, além disso, para ter discernimento. Sabe, irmãos, eu vejo aqui o grande erro de Adão e Eva, querer governar a sua própria vida. Isso acontece conosco hoje, irmãos. Por muitos momentos nós queremos governar a nossa própria vida. Aquilo que o pastor Fernando falou aqui agora há pouco. Nós muitas das vezes preferimos estar em lugares que não acrescentam, não edificam em nada, pelo contrário. Sentimos que vamos ficando cada vez mais fracos espiritualmente. Vamos perdendo cada vez mais o interesse sobre aquilo que o Senhor está estabelecendo para nossos dias. Aquilo que o Senhor nos convidou a governar. Sabe, irmãos, e uma prova disso aqui está no versículo de número 8. Acontece tudo aquilo, ela come do fruto, dá para o seu marido, o marido vai lá, come, Adão. E no versículo de número 8 está dizendo assim: ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou:
onde você está? Ele respondeu, presta atenção aqui, irmãos: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Meu irmão, aquilo acontecia toda a viração do dia. Toda a viração do dia tinha aquele momento, tinha aquela ocasião. Deus vinha, tinha o relacionamento. Por que então agora é diferente? Por que então agora Adão se esconde? Por que Adão agora descobre que está nu? Meu irmão, o pecado, ele faz com que nós trazemos uma relevância maior àquilo que é da carne, e acabamos nos escondendo daquilo que é do Espírito, tendo que se cobrir para poder estar na presença de Deus. Como assim? Justiça própria? O pecado faz isso, irmãos. A desobediência, isso é consequência da desobediência. Então Deus fala: e Deus perguntou: quem disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibido de comer. Então, irmãos, o Senhor falou claramente ao meu coração: quando nós decidimos governar a nossa vida por nossas próprias vontades, o erro é inevitável, a queda é certa. A gente vê isso ao decorrer da toda a palavra. A gente vê pessoas que disseram sim para o governo do Senhor sobre suas vidas e construíram coisas que são extraordinárias, como a Arca de Noé, um lugar que nunca tinha visto chuva, e o camarada me constrói um Titanic para os animais e a família. Como assim, cara? Doideira. Mas é porque disse sim para aquilo que o Senhor estava governando sobre ele, sobre os dias dele. Queremos ser assertivos, meus irmãos? Sim. Mas para isso precisamos deixar que o Senhor governe a nossa vida. Nós estamos edificando com Ele, estamos construindo com Ele, sim, mas é necessário dar ouvido àquilo que Ele tem a dizer. É necessário olhar para as coisas que o Senhor estabelece sobre nossa vida, como aquele aviso de que se comesse do fruto seria para a morte. Não é um castigo de Deus sobre o homem, não. É uma consequência do erro que o homem está sujeito a cair. E nas nossas vidas não é diferente. Só que às vezes nós tomamos isso como um peso do Senhor sobre nossa vida, e na verdade é só a consequência daquilo que nós estamos deixando de acessar e viver, de se dispor, que Ele conduza nossos dias. Sabe, irmãos, eu separei aqui também umas palavras que se encontra lá em João, capítulo número 5, verso 36. A palavra do Senhor também diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que se deve andar. E ensinar o caminho ao filho não é de palavra, mas é de ação, é de mostrar, é de ensinar sobre aquilo que você tem propriedade a dizer, a ensinar. Sabe, irmãos, e eu vejo aqui o relato de Jesus, e a gente começa a observar e ver que Jesus, o filho obediente em tudo, porque a palavra diz que Deus se fez homem para habitar entre nós, para ensinar nós filhos a sermos filhos. A palavra dele diz que nós, como pessoas, como seres humanos, como filhos de Deus, nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que se deve andar. Está dizendo sobre a palavra do Senhor, sobre as leis de Deus.
E Jesus veio dessa forma para nos ensinar que existe um governo que é perfeito, que existe um governo que está acessível a nós, que nos leva ao gozo de viver, irmãos, a alegria plena de viver, aquilo que foi relatado aqui na oferta. É isso que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei como está os seus dias, eu não sei como você tem vivido, não sei por que você tem passado, mas em algum momento é preciso dizer sim para o governo de Deus sobre nós. É preciso olhar para tudo isso e ver que Deus, Ele está nos ensinando que o governo dele é perfeito, que o amor dele é incondicional, que não tem limites, que Ele está disposto a tudo sobre nossas vidas, desde que nós submetemos aquilo que Ele tem a nos ensinar, desde que nós submetemos a deixar o nosso governo das nossas vidas para que Ele governe. Esses dias nós fomos até o norte do Paraná, foi mais ou menos dito aqui pela Poli, mas falei, sobrou agora um dinheirinho, vamos pegar, amor, dar uma fugidinha, fazer nossas viagenzinhas aí, né? Faz um tempo que a gente não faz, estava com aquela vontade. Falei, agora eu vou só tirar um lazer, uns 2, 3 dias lá e volto tranquilo. Bom, chegamos lá no norte. Eu nunca vivi aquilo que eu vivi naqueles dias lá. As pessoas que nós fomos visitar, parentes da minha esposa, e sofrimento total, irmãos, sem discernimento algum de nada. Não que nós somos mais que alguém, não é isso, não entendo o que eu estou querendo dizer, não é isso, mas pessoa que ela teve uma caminhada com Cristo, ela serviu ao reino, ela teve teve o sim decretado a Deus, né, para que Jesus governasse a vida dela, mas por um certo momento ela tomou esse governo, e as consequências nós presenciamos lá. E aí o Espírito Santo disse para mim assim: você está vendo tudo isso? E você tem uma direção a dar a eles? Será que você tem algo a oferecer para eles neste momento? Eu estou te mostrando tudo isso que está acontecendo aqui para te perguntar o que você tem a oferecer a eles neste momento. Você tem algo a oferecer? Coragem, fale, não tenha medo. E então nos reunimos, conversamos, e para a honra e glória do Senhor, eles estão lá trilhando outros caminhos, com uma nova mentalidade, com um desejo de acessar aquilo que Deus tem estabelecido sobre eles. Sabe, irmãos, e eu fui com todo o intuito e toda a intenção de passear. Falei, eu vou tirar lá um lazer, dar uns mergulhos no riozinho lá, que tem lá perto. Falei, vou curtir um pouquinho. Não, irmãos. Isso é interessante, irmãos, nós não devemos deixar de viver. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nós não devemos deixar de viver, mas nós não devemos deixar que essa vida seja mais relevante do que a vindoura. Não devemos deixar que as coisas poupáveis tenham mais valor do que as eternas. E naquele momento que eu estava lá, eu entendi isso. O Espírito Santo me constrangeu, mas é maravilhoso porque ele nos constrange para nos acolher. É um constrangimento com um abraço, é um constrangimento com envolvimento. E fala, vem aqui, você nasceu para isso. Eu te fiz para isso. Irmãos, nós fomos feitos para governar nessa terra, mas não somente sobre ela, mas sobre o reino eterno, embaixadores de Cristo, embaixadores de Cristo, irmãos. Nós vemos o mundo do jeito que está, nós vemos todas as coisas acontecendo, tudo é um caos, tudo está meio bagunçado, está tudo meio... Mas existe esse lugar que a gente
encontra a paz, que a gente sai leve, que o jugo é suave, que o fardo é leve, e que a gente está pronto para continuar, prosseguir, militantes naquilo que a gente optou em viver, não porque nós escolhemos, mas porque Ele viu graça em nós, mas porque Ele olhou para nós primeiro, porque Ele estabeleceu nossos dias, porque Ele, antes de sermos formados no ventre, Ele já nos conhecia. Então, para Ele não há novidade, irmãos. A novidade é para nós, porque a palavra fala que o Senhor tem os tesouros ocultos a revelar aos seus filhos. Isso é tesouro oculto, irmão. Isso é algo que o mundo lá fora não pode ver. Isso é algo que, se eu estiver no governo da minha vida, eu não vou ter o discernimento para enxergar isso. Eu não vou ter o discernimento de chegar em um local onde está estabelecido o caos e, pela graça de Deus, trazer uma direção para eles. Não. Se eu estivesse no governo da minha vida, eu falaria: bem feito, cara. Você, conhecedor do que você conhece, está buscando outras coisas, buscando Deus desconhecido, buscando feitiçarias. Não. Bem feito, você está plantando e está colhendo. Não é isso, irmãos. É dizer: isso aqui você fez, mas não anula quem você é para Cristo. Foi essa palavra que Deus deu. Falou: você é uma mulher de Deus, independente disso aqui. Você por um momento colocou a sua fé em algo que você pode fazer com suas próprias mãos, acreditando que isso pode trazer um benefício para a tua vida, para o teu relacionamento. Mas eu digo que o benefício para a tua vida, para o teu relacionamento, é a vida com Cristo, e você sabe bem disso. Sabe, irmãos, e em João, no livro de João, capítulo número 5, eita glória, estou perdido aqui. 5:36, é isso? Me ajude aí, por favor. Oh Jesus, tem um ventinho aqui me soprando, cara. Será que eu não estou no L? Amém? Então, olha o que Jesus diz, irmãos. E Ele está relatando aqui o porquê Ele está aqui. Ele está relatando aqui o porquê Ele veio, porquê Ele se fez homem, porquê Ele vai ressuscitar. Eu tenho um testemunho maior que de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Um pouco para frente, aqui no verso número 38, diz assim: pois desci dos céus, dos céus, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu separei esses dois textos, irmão, porque está muito nítido aquilo que eu estou querendo hoje trazer uma clareza sobre nossas vidas. Que Jesus, Ele veio para nos ensinar que o governo que Deus estabeleceu é o governo perfeito, que a melhor forma de ter esta vida nele é se submetendo a isso. O pastor estava falando aqui agora um pouco sobre o que eles viveram no passado. Está certo que a palavra diz que no tempo da ignorância não é válido perante Deus, porque está fazendo de uma forma eloquente, sem pensar, pelo seu próprio desejo, ser desenfreado. Mas e nós que temos já a consciência da vida com Cristo? E que optamos muitas das vezes em fazer aquilo que é do nosso agrado, e que optamos muitas das vezes governar a nossa vida em vez de perguntar para Cristo se é lícito ou não.
Sabe, irmãos, hoje eu vejo pessoas sofrendo, e não é pelo Evangelho, é sofrendo porque quer governar por si só, se acha autossuficiente naquilo que Deus estabeleceu, porque aqui nesta palavra está relatando o início de tudo e o fim de tudo, de todas as coisas, aqui nesta terra, e todas elas começam nele e terminam nele. O que nós estamos edificando no nosso dia a dia tem propósito, tem princípio? Tem a ver com o reino de Deus? Tem a ver com o que Cristo estabeleceu? Hoje, irmãos, eu vivo frutos de obediência de muito tempo atrás, coisas de 10 anos mais ou menos, mas que por muito tempo eu me escondia, por muito tempo. Até ele deixa essa ervinha aqui, tá mais agradável do que a presença lá, vou ficar aqui. Mas hoje eu estou dizendo sim para aquilo que o Senhor tem sobre minha vida, e mesmo muitas das vezes eu me escondendo, o Senhor não deixou de cumprir muitas promessas que Ele já tinha feito sobre minha vida. Há uns domingos atrás foi dito aqui que muitas das vezes a gente nos limita sobre o que vão pensar, sobre você não ser o mais capacitado para algo, ou para isso, aquilo lá. Mas eu vejo sobre a minha vida hoje, irmãos, eu sou um exemplo disso. Não sou capacitado em muita coisa, não tenho propriedade sobre muita coisa, mas eu tenho uma vida com Cristo. Hoje, esse discernimento, hoje tendo esse entendimento, essa consciência, eu não quero mais tomar governo sobre minha vida, eu quero que Ele projete os meus dias. Poderia estar outros aqui pregando, que tem muito mais eloquência, muito mais propriedade para poder falar, sim, mas Deus escolheu, e eu não vou dizer não. Eu não vou dizer não, porque Deus não se limita a isso, Ele se limita àquele que diz sim para o governo dEle. E para concluir, irmãos, eu falei que ia ser muito breve, e é realmente muito breve, mas glória a Deus. Jesus, Ele vem e faz toda a vontade do Pai, e nos mostra que a vida com Deus, ela é possível, ela é real, ela é antes de tudo que nós possamos imaginar. Como a queda lá relata, antes de tudo acontecer, a vida com Deus, ela era real, ela era plena, ela tinha todos os dias o seu contato, e Deus direcionando aquilo que era necessário. Cristo veio para estabelecer isso sobre nós. E se você está aqui nessa noite, irmãos, é porque você disse sim. Hoje é uma noite de alinhamento, e sou grato a Deus por isso, pela oportunidade. Mas eu disse aqui há algum tempo atrás, e quero repetir: o que Cristo veio e estabeleceu através da obediência do Pai, nós estamos desfrutando agora. Nós temos acesso livre agora, nós temos esta comunhão acontecendo aqui, esse culto racional a Deus, entendendo que você veio aqui é por Ele, é para Ele, é para uma adoração mútua a Ele. E pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza que você está edificando a sua vida, que você está edificando debaixo daquilo que o Senhor está nos direcionando a viver. Lá no tempo da Formosa, eu já disse aqui numa pregação passada, Pedro e João, os camaradas estão queimando, cara.
estão queimando mais. Eu creio que todo momento que eles tiveram com Cristo, eles estão, aquele momento está muito além, está muito mais, porque aconteceu o derramado do Espírito no Pentecostes, aqui todos, eu creio que todos conhecem a passagem, e então os camaradas saem cheios de Deus, todos cheios da vontade do Pai, e encontram um aleijado na porta do templo pedindo esmola. Olha a maturidade que esses homens alcançam, se submetendo ao governo de Deus sobre a vida deles, submetendo aquilo que Cristo veio e ensinou. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. No início de tudo é a mesma forma, irmãos. Aqueles homens ali, naquele simples ato, e grandioso, após aquele simples ato de estender a mão, de lançar a palavra e estender a mão, eles trazem a ordem sobre a vida daquele homem, daquilo que estava todo em desordem, estava todo fora do seu lugar. Isso é maturidade que Deus quer da igreja, isso é maturidade que Deus tem para os filhos, para aqueles que se dizer sim, todos os dias. E sim, irmãos, é possível, nos nossos dias é possível, nós estamos vivendo isso. Precisamos abrir os olhos e entender que nós fazemos parte de tudo isso. O Senhor viu graça em nós, Cristo nos escolheu para viver isso. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. Coloque-se de pé, irmãos, vamos orar. Feche seus olhos, irmãos, vamos adorar. Adore Ele em espírito e em verdade, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a voz, com todo o corpo. Ele é digno, irmãos. Ele é digno de tudo isso. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por nos ensinar o caminho, Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, por nos permitir acessar, Pai, o Teu trono, Jesus. Sermos cordeiro de Cristo, Pai. Não merecíamos nada disso, Senhor meu Deus, porque por muitas vezes nós queremos tomar governo daquilo que só o Senhor pode governar, Pai. Porque queremos muitas das vezes ter entendimento maior do que o Senhor que entende sobre todas as coisas, Pai, que o Senhor estabeleceu. Mas nesta noite, Pai, com os meus irmãos, Pai, nós dizemos sim para o Teu governo, Senhor. Sim para aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas, sobre nossos lares, Pai, sobre nossas famílias, Senhor meu Deus. Daquilo que levantamos todos os dias, Pai, a executar, Senhor meu Deus, que nós venhamos olhar a Ti, Pai, que nós venhamos ver o Senhor em tudo, Pai, que nós venhamos realizar, sabendo que o Senhor está nos conduzindo a realizar, Pai, porque fazemos parte da Tua essência, Senhor meu Deus, porque somos a imagem do Senhor, Pai, nesta terra, Senhor. Sim, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, Pai. E assim entendemos que o corpo serve, Senhor meu Deus, meu Pai, para mover, Senhor meu Deus, para edificar, para construir, para impor as mãos, para edificar as coisas, Pai, para trazer ordem onde há desordem, Deus maravilhoso e querido. Senhor, em nome de Jesus, conduza nossas vidas, Pai. Conduza nossos dias, Senhor meu Deus e meu Pai. Que nós venhamos olhar, Senhor meu Deus, um para o outro e enxergar, Pai, sim, Deus, a Tua imagem, Pai, a Tua semelhança, Senhor meu Deus e meu Pai. E buscar, Senhor meu Deus e meu Pai, nos nossos irmãos enxergar a Cristo, Pai. Porque sim, o Senhor está, o Senhor habita, Pai. Naqueles que escolheram, Pai, dizer sim, Pai, que aceitaram o convite
de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja assim para todo o nosso sempre, Deus maravilhoso e querido, que seja assim para toda a nossa eternidade, Deus maravilhoso e santo, Pai, que seja tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. E se nós, Pai, desejarmos sabedoria, Pai, pediremos a Ti, Senhor meu Deus. Se nós quisermos obter discernimento, Pai, que nós venhamos buscar em Ti, Pai, porque o Senhor está sempre disposto, Pai, a nos ensinar o caminho, Senhor meu Deus, a nos redirecionar quando, Pai, nos encontramos perdidos, Pai. Sim, Jesus, seja feita sempre a Sua vontade, Pai, sobre nossas vidas, sobre esta terra, assim como é no céu, Pai. Em nome de Jesus. Nosso no céu, santo é o teu reino, buscamos tua vontade seja como é no céu. Deixe o céu descer na terra, como é no céu. Deixe o céu descer. Deixe o céu